o que você tem que olhar no carro elétrico, em todo produto, é o que eles chamam do berço ao túmulo. Ou seja, from cradle to thumb. Ou seja, é do berço, quando você... a mina que tira o material para fazer a bateria, etc., até o túmulo, que é quando você faz a recuperação, o descarte e o reuso do carro daqui 30 anos. Do berço ao túmulo, o carro elétrico é um pouquinho melhor que o carro a álcool, mas não muito melhor. Ou seja, o carro a etanol, o nosso, a etanol puro, do berço ao túmulo, é um pouquinho pior, em termos de emissão de CO2, do que o carro elétrico. Mas quando você olha os números, não é tão pior. O carro a gasolina é terrível. Porque o que acontece? A cana, quando ela cresce, ela tira uma quantidade gigantesca de CO2 da atmosfera. Mas ela tira lá em Ribeirão Preto, vamos dizer. Uhum. Mas ela tira uma quantidade gigantesca de CO2. Essa quantidade de CO2 que você tira da atmosfera e a quantidade de CO2 que você gasta quando você queima o carro a álcool é quase 0 a 0. Caraca. É quase 0 a 0. O problema é que depois você tem toda a extração do álcool, a moagem, o transporte. Só por isso que o carro a álcool perde, mas perde muito pouco para o carro elétrico. O carro a álcool resolve. O problema é que não tem agricultura suficiente para mover todos os carros a álcool. O bio, de maneira geral, os Estados Unidos, o Brasil faz 600 mil barris por dia de bio. O Brasil, 600 mil. Os Estados Unidos faz 3 milhões. E acabou. O resto do mundo não faz nada. Uhum. Porque na Índia eles usam para comida, na China também, e a Europa não tem espaço. Uhum. Então tem 4 milhões de bio no mundo, 3 nos Estados Unidos, 600 no Brasil, que vai pular para 700 e 800, e 300 em todo o resto do mundo. O bio funciona, mas o bio é limitado. Não é factível expandir isso. Não é factível expandir. Porque antigamente essa era uma aposta, né, do governo. E, conforme você diz, você extrai CO2 em Ribeirão Preto, mas você gera poluição em São Paulo. Mas o carro elétrico, como o carro urbano para o Brasil, a gente tem que ter consciência disso. É maravilhoso. Vamos falar de híbrido plug-in. Antes de falar de híbrido plug-in, eu vou explicar uma coisa. O mercado de carro no planeta Terra, ele é totalmente controlado pelos impostos. Então eu vou explicar. No Brasil, nós temos menos imposto para carro até 1.000 de cilindrada. Você tem 6% a menos de IPI, ou seja, 6% de vantagem tributária, se o carro tem até 1.000 de cilindrada. Então, no Brasil, 42% do mercado brasileiro é motor 1.0. Turbo, flex. Então, você tem um 1.0 normal, com 80, 90 cavalos, que já é bom, flex, e você tem o turbo, com 115 a 130 cavalos. Isso é 42% do mercado brasileiro. Então, não é que brasileiro gosta de motor pequeno, é que paga menos IPI. Outra coisa, de 1 a 1.5, você não tem motor. Na Europa, você tem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.2 turbo, 1.3 turbo. No Brasil, você tem 1.0 turbo e depois você já pula para 1.5 e tal, porque como você paga mais IPI, pelo menos você tem mais potência. Já que é para pagar mais, então... Na Índia é 4 metros. Até 4 metros, o imposto... Tamanho do carro? É. Na Índia é por tamanho. Até 4 metros, você paga um imposto. Acima de 4 metros, você tem 15% a mais de imposto. Caramba. Então, na Índia, todos os carros têm até 3,99. Pô, o cara que tem uma carnival na Índia tá lascado, velho. Então, não, o imposto é o mesmo. Então, e você não tem na Índia nenhum carro de 407, 4,10, 4,12, 4,20. Você pula de 4 para 4,40. Uhum.
Porque já que é para pagar mais imposto, já pega um tome carro espaço, maior. né? E na Índia, o ano passado, 51% das vendas dos carros foram abaixo de 4 metros. Então, por exemplo, um Dolphin na Índia é invendável, porque ele tem 4,10. Nossa. Invendável. Você tem que reduzir o carro para 3,99, que é outro carro. Tem uma história interessante, a Renault, em 2010, 2011, 2012, ela decidiu... Não, foi 2008, 2009, porque é quando eu ia lá. A Renault, o francês... Eu trabalhei com a Citroën, eu fui importador da Citroën durante 10 anos e depois fui presidente da Citroën no Brasil. O francês eles são bem especiais em negócio, bem diferentes dos americanos, por exemplo, ou dos ingleses, ou dos chineses, ou dos brasileiros. Aí o Logan, o Sandero, tinha 4 metros 0,7. Ou seja, estava acima dos 4 metros. E a Renault decidiu lançar o Sandero lá. E os indianos falaram: você tem que reduzir o carro para 3,99. Não vou mexer no meu carro. Fizeram uma fábrica com a Suzuki Maruti, lançaram o carro, foi uma calamidade. Fechou a fábrica. Caraca. E quando a gente fala de colocar uma fábrica em pé, a gente está falando de um capex gigantesco, né? Capex gigantesco. Então, o que acontece? Por exemplo, na França, teve uma época, tinha imposto sobre portas e janelas. Então, as construções... E isso só acabou em 1920, hein? Foi feito em 1800 e acabou em 1920. E eles foram diminuindo o imposto. Então, o IPTU, quanto mais porta e janela tinha, mais caro era. O que aconteceu? Todas as construções na França, entre 1800 e 1920, tem pouquíssima janela e tem uma porta. É isso mesmo. Então, com carro é assim. E aí entra uma particularidade do mercado brasileiro, que é o seguinte. O mercado brasileiro é uma jabuticaba. Ou seja, é uma coisa que é sui generis ao Brasil, que nem o da Índia com 4 metros. Na Índia, se você quer ter share na Índia, você tem que ter carro abaixo de 4 metros. Porque é metade do mercado. No Brasil, 42% do mercado brasileiro é 1.0. Então, as novas montadoras chinesas que estão chegando, tem uma mesa aí com 4 rodas, as novas montadoras, o pessoal fala: eu quero ter 10% do mercado brasileiro, eu quero ter 15% do mercado brasileiro. Gente, não vai ter.